Olá! Hoje nós vamos continuar aprendendo algumas lições preciosas na carta de Tiago. Na aula anterior tivemos uma introdução à carta e, além de verificar a autoria, seus leitores puderam identificar os propósitos da carta. E o principal propósito é nos ensinar que a fé transforma a vida dos que creem. Através dessa, levando a gente a atuar pelo reino de Deus. Através dessa carta, nós vamos ver que a fé tem que atuar. E hoje nós veremos especificamente o valor das provações. Para isso, nós leremos o texto por completo já de imediato. Tiago 1, de 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É difícil entendermos como ter alegria quando as coisas não vão bem. Mas a melhor forma é, como filhos de Deus, entendermos que Deus usa as provações para promover a maturidade de cada um de seus filhos. Como filhos de Deus também, podemos persistir na obediência, mesmo ante as provações, e assim responder com submissão e confiança a Deus, mesmo em tempos difíceis. As provações, elas podem vir diretamente de Deus, e um exemplo claro disso está em Gênesis 22, quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque. Mas podem vir de Satanás, como quando Jó sofreu tudo que já sabemos, autorizado por Deus. A Bíblia diz que o sofrimento de Jó veio de Satanás, e isso está registrado em Jó capítulo 1. Também podem vir do nosso semelhante, como quando os irmãos de José intentaram o mal contra ele. Lá em Gênesis 37 em diante, você pode ler a história de José do Egito, como ele sofreu diversas circunstâncias causadas pela inveja e por mentiras. Mas uma coisa é absolutamente certa: Deus esteve com José como está com você hoje, monitorando cada uma das provas que passa, visando sua edificação. Mas pode vir também de nossa falta de vigilância e obediência. Abraão, quando se viu diante de um rei que tomava as mulheres que lhe agradavam, com medo pela própria vida, omitiu que Sara era sua esposa, 2 vezes com a mesma mentira, mas sempre crendo que Deus resolveria, como resolveu na primeira, resolveria também na segunda. Isso é prova que ele tinha fé, mas ainda lhe faltava um pouco de sabedoria para já crer de imediato. Vamos ler Tiago 1:2 e perceberemos o imperativo nas provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nunca me deparei com alguém pulando de alegria porque estava sofrendo.
Se encontrasse, até me assustaria. Porque de verdade, nós não encaramos o verso 2 como uma ordem, mas ela é uma ordem. Pulamos de alegria quando recebemos uma bênção, um livramento, alguma coisa especial que achamos que Deus nos proporcionou. Mas e quando vem a dor? Como encarar? Devemos encarar o sofrimento, as provações, as dificuldades como bênçãos de Deus em nossa vida, que nos incentivam a ficar mais perto de Deus e, consequentemente, mais sábios. Quando o apóstolo Paulo recebeu o espinho na carne, este lhe causava dor e sofrimento, mas ele enxergava como bênção de Deus, porque o levava a estar mais próximo e dependente do Pai. Tanto que escreveu o supremo segredo do viver, em Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é viver contente, porque sabe que está se cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E atenção, ele disse que aprendeu. Enquanto Tiago nos dá uma ordem da alegria diante das provações, Paulo ensina o caminho, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a reconhecer o controle de Deus em sua vida. Também temos o profeta Abacuque, que tinha um coração disposto a louvar ao Senhor a todo custo. Vamos ler Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso porque o Senhor soberano era a força dele, e o profeta não tinha dúvidas que fazer a vontade de Deus era sempre o melhor. O motivo de sua alegria estava fixado em Deus. Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus pode nos dar, não no próprio Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada ao fracasso e instabilidade, porque teremos momentos que as coisas não serão como queremos ou como esperamos. Se seu objetivo é receber as bênçãos de Deus, atente para o fato de estar buscando o Deus das bênçãos. Não constitui pecado buscar as bênçãos de Deus. Jesus mesmo nos ensinou a pedir, porém erramos o alvo quando fazemos da dádiva divina o nosso Deus. Pelo que Ele é, Deus quer ser a razão do nosso culto, a finalidade exclusiva do nosso serviço e o motivo supremo da nossa alegria. Gosto muito da canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Esta é a verdade que temos que ter em nossos corações, que Ele é Deus, porque Ele é. E aí você vai poder, crendo no Deus das bênçãos, receber muitas bênçãos desse Deus. Por fim, temos nosso mestre, Jesus. A Bíblia o descreve como homem de dores e que sabe o que é padecer. Sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido e desprezado, mas não perdeu a doçura em meio às lutas. As provações não deixaram Jesus amargurado. Mesmo tendo uma agenda apertada, atraía as crianças
e lhes dispensava atenção. Apesar das dificuldades, contemplava e ensinou os discípulos a contemplar os lírios do campo e as aves do céu. Ensinou-lhes a vencer as inquietações do cotidiano, tirando lições preciosas da natureza. Jesus até teria motivos, com tanto sofrimento e traição que sofreu, mas era senhor de suas emoções e fiel guerreiro contra o ódio e a amargura. Mesmo crucificado e rejeitado, ele transmitiu sua graça e perdão a todos. Minha conclusão é que seguimos os passos do nosso Mestre, quando temos alegria, serenidade e ternura nas provações, porque sabemos em quem temos crido. Se buscarmos a serenidade nas provações e aguardarmos com esperança o desenrolar da história, seremos agraciados com a visão da graça e misericórdia de Deus por nós. Vamos falar um pouquinho sobre os propósitos das provações. Leremos Tiago 1, 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Na vida, sempre sentimos falta de algo, mas Tiago diz que para não lhes faltar nada, é necessário perseverar nas provas e alcançar a maturidade. Normalmente, em meio às provas, ficamos questionando por que de tudo que está acontecendo. A verdade é que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pelas quais passamos. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos, mas não sabermos o porquê da aprovação não a invalida. Ela continua sendo genuína e tem um propósito. Eu não sei a razão, mas Deus sabe, e isso deve bastar. Jó não tinha a menor ideia por que estava passando por tanta aflição, mas Deus sabia e estava atento a cada situação. Se como Jó mantivermos nossa fé, no tempo certo saberemos, porque as provações da vida têm propósitos muito bem definidos por Deus. Nada acontece por acaso, afinal, somos servos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8, 28. Mas nossa fé precisa ser provada. Você lembra de Abraão? Foi considerado o pai da fé, mas antes sua fé foi provada até as últimas consequências. Sua fé esteve sobre o altar da provação. Fé aprovada é aquela que produz perseverança. A fé genuína, resultado direto dos testes que Deus usa para promovê-la, induz o cristão a continuar crendo em Deus e em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, quando a doença prevalece sobre a saúde, quando o emprego não vem, embora haja perdas e danos, sua fé permanecendo inabalável, você experimentará a alegria suprema. A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorreram em nosso caráter se deu em meio às provações. O sofrimento vira um instrumento da graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante. Quantas pessoas que se consideravam os donos da situação se renderam a Deus
quando se viram sem controle de nada. O poder transformador das tribulações não está na sua dureza, mas no poder do Espírito Santo, que age quando nos percebemos pequenos, e aí ele nos instrui e nos molda. Devido à dureza dos nossos corações, nem sempre ouvimos a voz de Deus em situações normais. Então, Deus usa o luto, a enfermidade ou as crises variadas como oportunidades para nos falar e ser ouvido. Não devemos subestimar o valor que as provações exercem em nossa vida, no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Agora vamos ler Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar nulos se nos faltar o essencial, a sabedoria. A sabedoria é o ingrediente que, quando não sabemos os porquês das coisas, nos faz acreditar com paciência e crer que Deus é nosso aliado e que governa todas as coisas. Esta sabedoria nos ensina a crer na bondade de Deus e na sua providência. A instrução é clara: aquele que tem sabedoria deve aplicá-la, e quem não tem deve pedir com fé, resistindo a toda e qualquer dúvida. Pergunte-se como você está se comportando enquanto sua fé está sendo testada. Questione a sua reação. É de alegria e fé ou é de murmuração? Nós já mencionamos o episódio de Paulo e Silas em aulas passadas, presos injustamente. Isso está registrado em Atos 16. Com os pés no tronco, começaram a orar e cantar. Orar em uma ocasião difícil é comum, mas cantar louvores é bem mais difícil. Numa situação semelhante, normalmente choramos e, se temos alguma fé, clamamos a Deus. A sabedoria está em louvar a Deus numa situação que não entendemos. Deus é maior que o sofrimento, então rendamos a Ele o que lhe é devido, e quanto ao sofrimento, paciência junto com Deus. Nosso mestre ensinou a sabedoria em todas as circunstâncias. Diante do príncipe das trevas, usou a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito e age bem quem busca a Bíblia na hora da aflição. Diante das autoridades judaicas, Jesus os calou, perguntando sobre o batismo de João. Eles ficaram sem saída porque não queriam desagradar a multidão que estava seguindo João e que os servia. Diante das autoridades romanas, ou seja, Herodes, ele se calou. Não quis lançar pérolas aos porcos. A sabedoria se manifestou sem palavras, impressionou o governador. O silêncio de Jesus também aconteceu para cumprir as Escrituras, mas nos ensina que às vezes é melhor calar do que tentar explicar o que você não tem explicação. Uma vez que as provações estão no plano de Deus para o nosso crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria,
sabedoria e fé, que Deus usa todas as circunstâncias para imprimir as marcas de Cristo em nós, ou seja, para o nosso bem. Amém?